voltamos então, e aí para continuarmos falando do que falávamos, né? A questão aí da relação de vocês no exercício da profissão com as normas, com as leis, né? E aí eu dizia para vocês quais são as peculiaridades aqui que a gente tem que explorar, né, dentro das leis e que elas vão, na verdade, elas vão esclarecer para a gente como que você se comporta, né? Porque nem sempre também a gente, em tese, a gente tem que estar sempre obedecendo às leis e às normas. Mas é que, às vezes, a fonte dessas leis, dessas normas, elas podem errar, né? Ou elas podem agir de forma inconveniente através das normas, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente fala assim, é o Estado que está fazendo a norma, o Estado na figura do Poder Legislativo, o Estado na figura do Conselho de Medicina. Sim, o Conselho de Medicina, na verdade, é o Estado, você já vai entender isso. E aí a gente fala, poxa, mas são pessoas que estão por trás, né? Quando a gente fala, aquilo ali não existe sem as pessoas, né? Então, os agentes públicos, sim, eles erram, como todo ser humano, né? E sim, eles fazem errado no sentido de dolosamente, também através das normas. Então, nós que somos os cidadãos que nos submetemos às normas, nós temos que ter atenção e o mínimo de conhecimento, porque a gente precisa, poxa, falar, nossa, eu não concordo, né? E aí você tem que ter um entendimento de todo o embasamento, né? Então, que é o que a gente faz, nós advogados, nós juristas fazemos isso, a análise jurídica o tempo todo das situações. Peraí, mas isso pode? Né? Em tese, eu volto o tempo todo lá nos princípios norteadores lá da Constituição Federal. Às vezes eu vejo uma lei aqui e falo, mas isso é, gente, isso não pode, isso contraria a própria Constituição. Ah, mas aí virou lei? Pois é, não vou nem questionar aqui como que chega lá, tá? A gente só tem que entender que isso também acontece. Então, também não temos que simplesmente obedecer às leis cegamente se as próprias leis estão, às vezes, contrariando a Constituição, princípios jurídicos, né, direitos elementares, direitos humanos, né? Então, nós temos que ter a condição de fazer esse raciocínio, né? Então, assim, um outro ponto, né, da diferença, né? Aliás, isso já não vai mais ser uma diferença, vai ser uma convergência aqui. Entre leis e normas, é o fato de que nós vamos ver em ambos, tá? Uma condição que é atribuída pelo Estado, tanto às leis feitas pelo Poder Legislativo, quanto às normas escritas feitas por outros órgãos, tá? Que é o que vai fazer que a gente obedeça essas normas no sentido amplo, as normas escritas, que é o que a gente chama de poder coercitivo. Então, o poder coercitivo é aquilo que é dado pelo Estado, né, uma atribuição das normas que vão me fazer querer obedecê-las. E o que me faz, na verdade, querer obedecer às leis, sem às vezes até mesmo questioná-las, é o receio que eu tenho da consequência que existe por trás da promessa ali, a promessa que existe de consequência é por trás do texto da lei. Né? Então, toda lei está te dizendo ali, está te dando um comando, está te dizendo haja assim, não haja assim, né? Isso se faz assim, é a receita do bolo, né? O contrato, né? O casamento, né? Como que é isso? Né? A relação de filiação, né? Quais são os meus deveres, quais são os meus direitos. Então, ele está dizendo, de certa forma, como comportar. Né? Eu extraio o meu comportamento dessas noções, certo? Mas aí, por que eu tenho essa obediência à lei? Porque se eu não cumpri-la, veja, se for uma lei penal, tem uma consequência penal de pena. Então, eu posso ser preso, eu posso pagar uma multa, posso ser preso e pagar uma multa, pode ser um crime de menor potencial ofensivo, e ao invés de eu ser preso, eu posso sofrer penas restritivas de direitos. Uma pena restritiva de direito que existe no nosso sistema jurídico e que nos importa enquanto profissionais é a suspensão do direito do exercício da profissão. Para todos os casos, para todas as profissões, para todas as atividades. Né? Um motorista de ônibus, um motorista de táxi, ele pode perder, né, ou ter o direito de dirigir, ou seja, o direito que ele adquire a partir do momento, para dirigir, a partir do momento que ele tem a carteira de motorista dele, CNH, ele vai ter isso suspenso. Então, o Estado pode dizer lá, o Poder Judiciário pode dizer,
está suspenso aí por 6 meses no direito de dirigir. O Detran vai ser informado se ele dirigir naquele período em que o direito dele, né, de exercer essa possibilidade está suspenso, aí ele vai sofrer uma outra consequência. Ele vai cair numa blitz, por exemplo, aí vão verificar lá no Detran que ele está suspenso naquilo, aí eles vão apreender o veículo, ele vai sofrer uma multa, ele vai ter uma série de consequências, pode inclusive ter esse período de suspensão aí agravado na própria justiça, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que isso é para todas as atividades, né? Então, você pode ter o exercício de um cargo público suspenso, o exercício da sua profissão suspenso por um período. Quando? Principalmente quando isso tem relação com o crime que foi cometido. Então, por exemplo, uma lesão corporal leve, levíssima, né? Que você teve que responder perante o juizado especial, não tem pena de prisão, mas o juiz entende que uma boa pena substitutiva é suspender o direito do médico, né, por um período X, 3 meses, 6 meses, conforme a gravidade do caso, para o exercício daquela profissão. Mas isso não costuma acontecer, não, né? Não costuma ser essa a sanção, mas é uma possibilidade, mostrando aqui para vocês consequências da lei, isso da lei penal. Mas, por exemplo, se você não cumpre determinadas leis, e aí eu vou citar o próprio contrato, porque o contrato, vocês já devem ter ouvido falar isso, ele é tido como lei entre as partes, tá? Então, o contrato sendo lei entre as partes, né, e é a própria lei quem faz isso, ou seja, todas as vezes que eu tenho um contrato equilibrado, o que é um contrato equilibrado? Em que o direito, o Estado, enxerga as duas partes, contratante e contratado, tá? Como pessoas com o mesmo nível de capacidade, né? O Estado não sente necessidade em, aplicando o princípio da isonomia, desequilibrar a balança, né, entre as partes, para então dizer que finalmente elas estão iguais. Isso acontece, por exemplo, aonde? Na relação de consumo, que vocês já devem muito ter ouvido falar também, né, que nós vamos entrar depois, mais tarde, nessa disciplina, um pouquinho no Código de Defesa do Consumidor. Então, você já deve ter ouvido falar, ou tem a noção aí, de que numa relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, ele trata, no caso, o seu consumidor ou o seu paciente, né, como um vulnerável. Então, essa balança não está sendo vista dessa forma, nessa sua relação contratual com essa pessoa, né? Então, o Estado está enxergando assim, ó, tem alguém com vantagem, a balança quando ela pesa, né? É porque esse aqui, ó, ele está normalmente com mais vantagem, tá lá embaixo. Aí ele usa o princípio da isonomia através das regras de princípios e direitos trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor e aplicando essas normas que privilegiam este consumidor, que é o seu paciente, ele entende que foi feito esse equilíbrio. Então, ele trata todo paciente, todo consumidor, e isso, de certa forma, é bom, né, gente? Porque todos nós somos consumidores em algum momento da vida, né? Então, às vezes a gente é o fornecedor, mas com certeza a gente é consumidor também. Então, nessas relações de consumo, nós somos vulneráveis. E aí o Estado vai interferir nesse contrato. Mas quando não existe esse tipo de proteção, tá? Então, a relação é equilibrada. E aí disse, né, que o que você contratou com o outro é lei entre as partes. Só fazendo um parênteses. Professor, então quer dizer que lá, quando a relação é de consumo, aquilo que está contratado não é lei entre as partes? Não. A princípio é, tá? O não é porque não, eu fiz afirmativa aqui, negativa, errado. Porque eu perguntei, né? Se aquilo ali não é lei entre as partes. Aquilo ali é lei entre as partes, respondendo mais corretamente, na medida em que as cláusulas estabelecidas não tornam o outro, não colocam o outro numa situação de desvantagem. Não está ninguém com desvantagem, tá? Se for uma relação de consumo e nós vislumbrarmos desvantagens, desproporcionalidade nessa relação, se for relação de consumo, o próprio Código de Defesa do Consumidor normalmente já vai ter as regras para trazer o equilíbrio. Mas pode acontecer até mesmo
vamos dizer assim, eu estou fazendo um contrato para dizer que está igualzinho, pé de igualdade. Estou fazendo um contrato com outro advogado, né? Então, vamos dizer assim, está super equilibrada essa relação, né? Então, e essa relação não tem nenhum contorno de relação de consumo. Então, por exemplo, eu estou tomando serviço como prestador de serviço, outro advogado, tá? E aí, eu, por exemplo, estou contratando um advogado para fazer audiências para mim, só audiências. Então, ele também é advogado, então não tem desequilíbrio. Mas eu posso ter escrito nas cláusulas do nosso contrato condições muito desproporcionais. Condições que, quando eu analiso o contrato diante das circunstâncias, aí sim eu enxergo, né, que existe uma desproporcionalidade. Então, vamos dizer assim, mesmo essa relação sendo uma relação aparentemente equilibrada, ela está desequilibrada porque vão existir abusos. Então, ou o valor que eu estou remunerando é muito baixo, nossa, é aviltante, ou, né, as condições de rescisão, por exemplo, elas são vantajosas para mim, são desvantajosas para essa pessoa, né, para outra pessoa. Ou também, nessas desvantagens, né, uma coisa que acontece muito, eu coloco uma cláusula penal me favorecendo caso aquela pessoa descumpra determinada cláusula. Mas não existe nenhuma cláusula penal se eu descumprir determinadas cláusulas em benefício da outra pessoa. Isso é um desequilíbrio. Mas isso a gente resolve lá na justiça. Quando? Quando na resolução dos contratos, né, a gente acaba vendo que, poxa, não tá bom. Mas, com certeza, a primeira coisa que nós vamos perguntar para a outra parte é: você leu o contrato? Você concordou? Você assinou? Essa assinatura é sua? Você foi coagido? Você estava consciente? Você foi drogado? Por quê? Porque esses são elementos essenciais para a gente verificar se realmente essas partes estavam expressando, que é o primeiro elemento aí, né, da legitimidade de um contrato, né? O quê? A minha vontade de forma consciente, né, que realmente expresse o que eu queria, certo? Então, às vezes a gente vê aí uns contratos, né, que está cada vez mais comum, a gente vê cláusulas esquisitas. Nem sempre o esquisito é ilegal dentro de um contrato. Então, sim, o contrato é lei entre as partes na medida em que há absoluta legalidade nas cláusulas contratuais e absoluta licitude em tudo que é feito, inclusive verificando a condição de expressão da vontade e consciência de cada uma das partes. E se essa relação não precede já uma proteção especial da lei. Então, pensando num contrato como esse, eu diria, sim, o contrato é lei entre as partes, né? E aí nós vamos falar de uma outra espécie aqui de noção de norma, que eu falava para vocês da consequência da norma, que é o que me faz, né, obedecer à norma, né? Então, eu falava assim, então, um contrato, porque se ele estiver todo nos termos da lei, ele se tornou uma lei privada ali entre aquelas duas partes e sim, tem valor jurídico. E o que eu tenho medo num contrato? Ai, de eu não cumprir e eu ter que responder aí pelas cláusulas, né, de inadimplência, cláusulas penais, perda de valores, aplicação de multa, responsabilidade por indenizar, né? Da mesma forma que eu receio que a outra parte não cumpra a parte dela, que a pessoa não me pague, ou que ela não preste o serviço, ou não preste o serviço corretamente. Então, nós vamos cumprir o contrato a princípio, porque nós não queremos as consequências do contrato. E o contrato não seria lei entre as partes se não existissem as cláusulas que vão prever as consequências caso uma das partes não cumpra o contrato. Isso é o poder coercitivo que existe nas cláusulas contratuais e que existe nas normas escritas, mas que não são leis, e nas leis também. Isso é em comum com todos, né? E o que é esse poder coercitivo? É a verdadeira possibilidade e poder que existe de fazer cumprir. Se eu poderia virar para uma pessoa e falar assim, não vou cumprir a cláusula, não estou nem aí. Ah, mas você vai ter que pagar uma indenização. Não tô nem aí, não vou pagar. De jeito que é assim, não vou pagar. Tô nem aí. Se vira, corre atrás, né? Lute, você que lute.
E aí, o que acontece? Quando eu faço isso, seja no contrato, seja nas normas que não são leis, seja com as leis, existe todo um sistema jurídico que vai dar aparato e vai, portanto, promover a execução, seja da cláusula contratual, seja das normas. Então, por exemplo, você comete um crime, você pode ser preso, você vai ser processado, mesmo que você não queira, né? Vamos dizer, uma pena de prisão. A pessoa fala assim, não quero, mas eu não quero ser preso, eu não vou preso. Vai porque o Estado vai legitimar um agente público dele a poder te pegar à força, mesmo que você vai esperneando, mesmo que você resista, e quanto mais você resistir, mais o Estado vai autorizar o uso da força física e te colocar lá dentro da cela. E você pode chorar, gritar, espernear. Não adianta. Porque todos vão olhar para aquilo e falar assim, está legitimado pela lei, legitimado pelo processo, né? Então, isso vai acontecer conforme a norma. Eu estou citando a norma penal que é mais dramática, mas você fala assim, não vou pagar, não vou fazer. A pessoa vai dar trabalho, né, gente? A pessoa vai entrar na justiça, vai executar o contrato ou vai fazer uma representação para poder cumprir aquilo, né, para poder te punir, às vezes, por um outro exemplo, uma falta ética, né? E aí sim o Estado vai vir, vai legitimar, não adianta chorar. Ah, mas eu não vou pagar. Tem que pagar multa, tem que pagar indenização, não vou pagar. Vai, a não ser que você não tenha bens, né? Mas se você tem bens, aí você já começa a pensar diferente. Aí o Estado vai lá, sabe o que ele faz? No momento certo, legitimado pelas leis, pelo processo, aí o juiz vai lá e faz assim, ó, clique, clique. Hoje em dia é um clique no mouse, né? Ele entra na sua conta, ele bloqueia a sua conta e ele, vamos dizer, vou usar o termo aqui, mas não é um confisco, né? E ele então vai apreender aquele valor ali e vai deixar à disposição da outra parte. Ou ele vai avaliar o seu bem, pode ser um veículo, pode ser um imóvel, você gostando ou não, ele vai colocar num leilão para vender, alguém vai arrematar, o dinheiro vai para o processo e vai ficar disponível para outra parte. E não adianta chorar, não adianta espernear. Isso é o poder coercitivo. E é por isso, no fundo, que a gente cumpre com responsabilidade, né, as leis, né? Então, esse tópico aqui, nós ficamos por aqui, mas olha, esse assunto parece às vezes inesgotável, porque quanto mais eu falo aqui com vocês, mais situações surgem na minha mente. Eu quero falar disso com vocês no próximo quadro.